dia. Apesar da pandemia continuar por aí, nós começamos hoje um momento novo. Iniciamos a partir de agora o nosso segundo bimestre e o tema do segundo bimestre, quase que na totalidade, se não a totalidade, é sobre a lógica. Então, apesar do alcance da palavra lógica, a sua tradução literal é bem simples, significa razão. Se observar que a palavra razão, intelecto, alma, ela se repete, ela é muito importante tanto no pensamento de Sócrates, Platão e, obviamente, do Aristóteles. Eu busquei várias definições para a lógica, e há várias mesmo, e optei por uma, que é do Régis Jolivet, é um filósofo, um pensador importante da década de 60 do século passado, e ele define lógica assim: é a ciência das leis ideais do pensamento e a arte de aplicá-las corretamente na busca e demonstração da verdade. Observe que há um compromisso muito grande nessa definição, né? Primeiro que começa com ciência. A ciência exige demonstração e o ponto de chegada é justamente a verdade. Então, não é qualquer coisa. Quando se busca a divisão, quais são as possibilidades de lógica, nós temos três tipos de lógica. A lógica menor, que é a lógica aristotélica, essa vai tomar praticamente o nosso bimestre. A lógica maior, ou também chamada lógica matemática, e a lógica dialética. A dialética vai ficar bem lá para frente, quando nós estudarmos Karl Marx, isso remete à dialética hegeliana, isso vocês compreenderão a seu tempo. Então nós começamos agora com a lógica menor, ou a lógica aristotélica. A lógica aristotélica trabalha praticamente com três operações. A primeira delas é apreender, não é aprender, embora se busque isso também, mas apreensão, ou seja, controle. Apreensão do quê? De uma ideia. Então o que se busca? Ter controle sobre compreensão de determinada ideia, seja ela qual for. A segunda operação é o julgar. Se a partir do momento que eu controlo uma ideia, eu trabalho essa ideia. Posso fazer a partir dela uma afirmação ou uma negação. Isso é julgar. Então é um elemento que é bastante comum no ser humano, né? Estamos o tempo todo avaliando, julgando as coisas. Talvez hoje, já pelo seu café da manhã, você tenha exercitado essa operação. Quando pensou, o café está gostoso, o café não está gostoso. Então, ou você afirmou ou negou alguma coisa de outra. Então, isso é comum, é bastante repetitivo, recorrente no ser humano. E a mais complexa de todas é o raciocinar. Porque eu já dominei uma ideia, já pude exercer julgamentos sobre ela, afirmando ou negando, agora eu vou fazer uma interlocução, vou trabalhar essa ideia a partir do seguinte. Então, o que é raciocinar? De dois juízos dados, se tira um terceiro que deve decorrer desses naturalmente. Dois juízos dados, ou seja, de duas afirmações ou negações apresentadas, tem que se tirar uma terceira que dessas decorre necessariamente. Exemplifico. Primeiro juízo, ou primeira afirmação. Toda mulher é amável. Primeira. Segunda afirmação. Hilda é mulher. Então fiz a primeira, toda mulher é amável. Segunda afirmação. Hilda é mulher. Agora eu tenho que tirar uma terceira que deve decorrer necessariamente dessas duas anteriores. Ora, se toda mulher é amável e Hilda é amável, eu só posso concluir uma coisa. Deixa eu reformular. Toda mulher é amável. Hilda é mulher. Então qual é a terceira que eu devo tirar dessas duas anteriores? Que logo Hilda é amável. Esse é o exercício do raciocinar. Ok? Então Aristóteles, quando ele trabalha a questão do raciocínio, ele tenta colocar ordem na coisa. Por quê? Quando eu expressar o pensamento, que eu não incorra em nenhum tipo de erro ou de equívoco. Então, para isso, ele vai fazer algumas classificações e a primeira delas vai ser no campo da ideia ou do conceito. O que nós vamos fazer agora é algo estranho. Acho que se vocês já fizeram isso, né? Conceituar conceito.
Sou esquisito, mas é isso mesmo. Nós vamos dar um conceito para conceito. Então, conceito é nada mais, nada menos do que a representação intelectual do objeto. Ainda bem. Que é a representação intelectual do objeto. Explico. Vocês vão ouvir muito caneta, né? Um exemplo, porque sempre está perto da gente, a gente utiliza ainda bastante, apesar de tudo, né? Toda a tecnologia, mas a caneta ainda é útil. Então, quando eu entendo o que é uma caneta, eu tenho um conceito de caneta, o que vem para a minha razão, para o meu intelecto, não é a caneta em si. Imaginou que para eu compreender caneta eu tivesse que enfincar a caneta na minha cabeça. Deus me livre. Então, o que eu tenho? O conceito de caneta é uma representação intelectual. Então, não é a caneta propriamente dita que entra aqui, e sim a sua representação. E olha que eu fui discreto aqui, né? Eu poderia pegar, por exemplo, essa estante que aqui está. Olha o tamanho da criança. Imagina que em vez de eu ter uma representação intelectual, eu tivesse que enfincar essa estante na minha cabeça. Imagine o tamanho que seria a cabeça. E olha que eu não apelei demais. Nós temos, por exemplo, o conceito, a compreensão de prédio. Vocês já imaginaram ter que colocar o prédio em si aqui? Então, por isso, gente, que o conceito é uma representação intelectual. Então, quando eu compreendo, não coloco o objeto na minha cabeça. E sim, tenho na minha razão, no meu intelecto, uma representação intelectual para o nosso bem. Senão, já imaginou que coisa absurda, ridícula que seria a desproporção, né? O tamanho da cabeça para que coubesse tudo aquilo que nós já dominamos, que nós temos o conceito de. Bom, dito isso, o conceito ou a ideia, ele vai em duas direções, quanto à compreensão e quanto à extensão. A compreensão de um objeto, de um ser, nada mais é do que os componentes dele, que levam a, o nome já diz, a compreensão dele. Eu pego, por exemplo, o ser homem. Então, quais são os elementos que me levam à compreensão do ser homem? Tudo aquilo que diz respeito a ele. Então, o que é o homem? Primeiro, é um animal, correto? Que tipo de animal? Racional. Ele é mamífero, é bípede e assim por diante. Então, na soma de todos esses elementos, eu compreendo o que é ser homem. Não no sentido de homem e mulher, acho que ficou subentendido aqui. Isso é compreensão. Agora, quanto à extensão, são todos os sujeitos que compõem esse ser, ou esse objeto, seja lá qual for. Então, nesse ser que eu exemplifiquei antes, quais são os sujeitos que compõem o ser homem? Todos nós, porque todos nós fazemos parte da raça humana, portanto, somos sujeitos de. Ok? Então, a extensão também me dá o grau de abrangência das coisas. Do mais abrangente ao mais abrangente, ao menos abrangente, vice-versa, seja lá o que for. Vou tentar dar um exemplo para vocês. Quando eu pego, por exemplo, floresta é mais abrangente que árvore, porque a árvore faz parte da floresta. Quando eu pego IP é menos abrangente que árvore e, obviamente, menos abrangente que floresta, porque o IP está contido nas modalidades de árvore. Quando eu pego o IP roxo, ele é o menos abrangente de todos, porque ele faz parte das modalidades de IP, é um tipo de árvore que faz parte da floresta. Então a extensão também pode me dar a abrangência das coisas. A seu tempo, vou passar um exercício para vocês, para que vocês, de repente, possam me mostrar se compreenderam essa questão de maior abrangência e menor abrangência. Certo? Na questão da ideia, nós podemos, a partir do Aristóteles, dividi-la em 3 categorias: a singular, a particular e a universal. Quando eu trabalho a ideia singular, eu brinco um pouco com o inglês. Quem já estudou um pouquinho de inglês, talvez tenha estudado a palavra single,
Single significa estar sozinho, né? Não tem a companhia de, não tem um companheiro, uma companheira. Está avulso por aí, ou avulsa. Por que eu coloquei isso? Singular significa quando se aplica a um indivíduo determinado, a um ser determinado. Me apego à caneta de novo. Há uma quantidade infinita não, mas absurda de caneta por aí. Mas quando eu digo esta caneta é minha, então eu estou me referindo especificamente a esta caneta. Portanto, há uma singularidade aqui, porque eu faço uma referência a este ser. Mesmo que haja bilhões, trilhões de canetas por aí, quando eu digo esta, eu estou destacando essa caneta das demais e, portanto, essa caneta é singular. Quando eu digo Idalina é minha mãe, não existe só uma Idalina no planeta, mas eu estou me referindo a Idalina que é minha mãe, portanto, isto é singular. Quando eu digo a Terra é um planeta habitável, mais singular que isso, difícil, né? Porque não existe outro planeta chamado Terra. Ou, se você quer pegar um exemplo mais tranquilo e mais próximo de você de singularidade, olhe para você mesmo, ou para você mesma. Existe outro ou outra de você no planeta? Então, isso é absolutamente singular, porque não se repete. Então, por mais que você tenha muitas canetas, quando se refere a uma caneta específica, é só ela. Ela se torna distinta das demais. Há uma porta aqui na saída do escritório. Tem trilhões de portas por aí, mas quando eu digo esta porta, eu me refiro especificamente a essa que aqui está. Por isso é singular. A ideia particular é quando eu pego uma parte indefinida de um todo qualquer. Por que indefinida? Eu não defino, eu não dou nome a. Eu pego uma parte qualquer. Então, quando eu digo algumas mulheres são morenas, do universo das mulheres, olha por que é particular. Então, não confundir o particular com o singular nesse caso aqui, tá? É particular no sentido que pega uma parte de, não de particularidade. Pega uma parte de. Então, no universo das mulheres, eu afirmei que algumas são morenas. Não disse quem é, quem não é. Eu estou simplesmente dizendo que algumas são, sem definir. Algumas são morenas. Então, no universo das mulheres, peguei uma parte sem designar, de maneira indeterminada. Isso é particular. Então, essa afirmação, algumas mulheres são morenas, é um exemplo de ideia particular. E a universal é quando eu pego todos os seres de alguma categoria. Vamos remeter a mulher de novo. Lembra o exemplo que eu coloquei lá atrás? A mulher é amável? Então, no universo das mulheres, não preciso colocar todas as mulheres, basta dizer a mulher, me refiro a todas. Quando eu digo a mulher é amável, eu dei a categoria de amável a todas as mulheres, portanto universal. Porque eu universalizei essa afirmação para as mulheres. Ok? Então, singular, quando eu defino, indico o indivíduo, este, aquele ou uma pessoa específica como você ou eu. Particular, quando eu pego uma parte indefinida de um todo, algumas mulheres são morenas. E universal, quando eu pego a totalidade de um grupo, de uma categoria. A mulher é amável, a mulher é honesta, a mulher seja lá o que for. Ou o homem é racional. Então, não deixei nenhum homem de fora nessa afirmação. Portanto, universalizei. Ok? Isso é referente à ideia. Aí, o termo, se a ideia ou o conceito representaria a questão é uma representação intelectual, o termo é a expressão verbal. Então, quando eu passo a externar, se chama termo. Então, não só pensei, mas agora externei, é o termo. Há 3 modalidades de termo: unívoco, equívoco e análogo. O unívoco é quando tem apenas um único significado, por isso unívoco. Por exemplo, o termo lápis. Por mais que você tenha muitos lápis diferentes,
o conceito de lápis sempre será o mesmo, não muda. Mesmo que seja o lápis de cor ou o grafite, o conceito de lápis é um só. Então, quando eu tenho um único significado para aquele termo, é um termo unívoco. O termo equívoco é quando tem dois ou mais significados para o mesmo termo. E aqui até eu faço uma brincadeira, é bom você tomar cuidado. Se você não pedir o significado que está sendo dado naquele momento, pode ser o último ato da sua vida. Vamos imaginar que num dia de aula presencial, eu chegue, pé da vida, eu estou muito irritado e quero matar alguém. Mas não quero chegar matando, porque parece que não é democrático isso, né? É difícil discutir democracia ultimamente, mas não é democrático. Eu chego na sala de aula e pergunto, quem quer bala? Aí lá a Joyce, a Ana, o Pedro Henrique levantam a mão, eu! E eu saco meu revólver e pá, pá, pá! Mando bala. Nenhum dos três me perguntou a que tipo de bala eu estava me referindo. Porque tem a bala, o doce, e tem a bala, o projétil. Ou seja, o mesmo termo tem dois significados completamente diferentes. Vamos imaginar que você esteja assim meio aborrecido com seu namorado, com a sua namorada, com seu esposo, com a sua esposa, e você queira sacanear. E você sabe que ele ou ela gosta de manga. Aí você chega assim, bem amorosamente, e fala, amorzinho, quer chupar manga? E ele ou ela, muito empolgado, diz, eu quero! E! Aí você fala, manda ver, chupa aqui. O coitado, a coitada não perguntou para você a que tipo de manga você estava se referindo. Que tem a manga fruta e tem a manga da roupa. E cá para nós. Quero crer que o sabor é bem distinto de um e de outro. São serventias diferentes, significados diferentes. Certo? O análogo é o mais raro. É quando tem significado próximo. Daí a analogia. Então, esse aqui a gente vai ser utilizado principalmente nas metáforas, nas figuras de linguagem. Então, quando você fala o céu da boca, não é exatamente o céu, mas é uma referência análoga, ou seja, a parte mais alta da boca. O pé da mesa não é o pé da montanha, não é o pé exatamente, né? Mas passa uma ideia análoga. Então, o termo análogo sempre vai ter essa questão metaforizada da figura de linguagem. Por isso, até é fácil de identificar. Ok? Então, unívoco, quando tem um único significado. Equívoco, quando tem dois ou mais significados bem diferentes. E o análogo, quando tem significado próximo. Hoje é só. No próximo encontro, estaremos juntos de novo para dar sequência à lógica menor ou à lógica aristotélica. Até uma próxima vez, gente. Até mais.